Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor. Deus abençoe o senhor, sua família, todos os obreiros. No nome de Jesus, obrigado também, tá bom? Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 2. Versículo de número 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Você diz amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Eu peço 15 minutos ou 20 minutos da atenção dos irmãos, que eu vou entregar o que o Senhor colocou no meu coração e tomo meu assento. Amém? Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, de fato é um texto muito conhecido, pois é o texto áureo dos pentecostais. Todas as vezes que nós vamos fazer um culto ou uma campanha, a maioria das vezes nós usamos o capítulo 2 de Atos para referir-se ao batismo com o Espírito Santo, ou com o poder de Deus através do seu Espírito. Atos dos Apóstolos é mencionado, mas não é Atos comum, mas Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. No capítulo de número 1, Lucas escreve Atos dizendo: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou, não a ensinar apenas, mas a fazer, e a ensinar, desde o dia que foi recebido aos céus e foi assunto aos céus. E Lucas afirma que Jesus deixou uma geografia, deixou uma localidade, deixou um local, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Capítulo de número 1, a promessa. Capítulo de número 2, a promessa cumprida. Capítulo de número 3, a promessa dando continuidade. Pedro e João sobem ao templo, a hora da oração a nona. Perto à porta formosa havia um coxo. Este coxo pedia esmola. Pedro olhou para o coxo e disse: Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Para nós entendermos o capítulo de número 2, é necessário nós voltarmos a alguns milênios, a alguns anos, quando Deus planta um jardim no Éden, e de fato Deus agora coloca o homem, e Deus fala para o homem comer de todo fruto, mas não comer da árvore que está no meio do jardim. O texto diz que o homem come. Quando o homem come, de fato, a desobediência entra. O pecado se estabelece na humanidade. Deus tira o homem do jardim e coloca querubins para guardar, para o homem não voltar e comer da árvore da vida. Desde então, o pecado entrou na humanidade e havia uma separação entre Deus
e o homem. No jardim falamos de relacionamento. Deus tinha intimidade com o homem. Há quem diga que Deus conversava com o homem na viração do dia. Um relacionamento, uma intimidade, uma conversa. Quando o homem cai, agora há uma separação entre Deus e o homem. Agora há uma divisão, uma separação entre Deus e o homem. Desde então, o Espírito começou a contender com o homem para não pecar. Certa feita, Deus bradou do céu e disse: até quando o meu Espírito vai contender contra o homem? De fato, aqui o Espírito estava contendendo para o homem não pecar, para o homem não falhar, para o homem não errar. Até então, diz os historiadores, que Deus tira o Espírito da terra. E quando Deus tira o Espírito da terra, o homem começa a pecar, começa a errar de uma forma múltipla. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, de Êxodo, nós percebemos que o pecado se estabeleceu na terra. Percebemos que o erro se estabeleceu na humanidade. Eu vou repetir. Ainda assim, havia uma separação entre Deus e o homem. Certa feita, Deus agora vai usar pessoas específicas. Essas pessoas eram possuídas pelo Espírito de Deus para exercer a função devida. Deus levantava juízes, possuía do seu Espírito, e ele exercia a função. Levantava profetas, possuía do seu Espírito, e exercia a função. Levantava reis, possuía do seu Espírito, e ele exercia a função. Levantava sacerdotes, possuía do seu Espírito, e ele exercia a função. Porque agora o Espírito de Deus está operando e agindo em pessoas específicas, por causa da separação entre Deus e o homem. Certa feita, Deus, numa sarça que pega fogo e não se consome, se apresenta para um homem pesado de fala. Este homem, por nome de Moisés, ele vai se virar para ver a grande maravilha. Então Deus brada do céu e diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisa é santa. De fato, Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Quando Deus diz eu sou o Deus de Abraão, ele diz eu sou o Deus da promessa. Quando Deus diz que ele é Deus de Isaque, ele diz eu sou o Deus que cumpre a promessa. Quando Deus diz que ele é Deus de Jacó, ele diz eu sou o Deus que dá continuidade à promessa. Então, de fato, Moisés pergunta: se me enviarem e me perguntarem quem foi que me enviou, Deus disse a ele: diga que o eu sou te enviou. Para quem é de Bíblia, vamos lá. Antes que houvesse dia, eu, e a ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Moisés vai à terra do Egito, tira o povo que está nas garras de Faraó. O povo sai da terra do Egito cantando hinos a Deus. De frente, um mar vermelho. Este mar está de frente ao povo que agora não tem saída. Para trás a Faraó com os seus soldados.
não tem saída para a direita e nem para a esquerda. Mais uma vez Deus brada dizendo: por que clamas? Diga ao povo que marche. E o vento vem. Quando o vento vem, reparte as águas. Do lado direito, o mar. Do lado esquerdo, o mar. Na frente, terra seca. E o povo entra e sai com os seus pés secos. Do outro lado, começa as maiores experiências que Deus dá ao seu povo no deserto. No deserto, uma coluna de nuvem o acompanhavam. No deserto, uma coluna de fogo também o acompanhavam. As suas sandálias não envelheciam. E de manhã um maná eles comiam. Deus, por sua vez, olhou do céu e viu que o seu povo estava habitando em tendas. Habitando em tendas estava o seu povo. Era mais ou menos assim. Eles andavam 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, cansavam, armavam as suas tendas, descansavam e voltavam novamente a andar. Descansavam, armavam as suas tendas, descansavam e mais uma vez começavam a andar. Porém, ainda assim havia uma separação entre Deus e o homem. Então Deus teve uma ideia, e a ideia de Deus é grandiosa. Deus falou para Moisés: Moisés, faça um tabernáculo. A representatividade do tabernáculo é de Deus habitando com o seu povo. Deus olhou o seu povo e diz que estava habitando em tendas. Então Deus, por sua vez, achou um meio de o representar, dele habitando com o seu povo. Então Deus falou a Moisés: eu vou te dar um modelo, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar uma semelhança, e você faz o tabernáculo da mesma forma que eu te mostrar. É por isso que em Hebreus diz que assim como há um tabernáculo terreno, se há um tabernáculo terrestre, há um tabernáculo celeste. Então Deus, por sua vez, mostra a Moisés o tabernáculo, e Moisés executa, e Moisés traz a ação. E ele faz o tabernáculo, que é mais ou menos assim: 3 espaços. O primeiro espaço se chama átrio. O segundo espaço se chama santo lugar. O terceiro espaço se chama santíssimo, ou santo dos santos. Átrio é um lugar externo, aonde o salmista Asaf diz: é melhor estar nos átrios do Senhor do que em 1000 em outro lugar. É no átrio que o salmista se referiu. Porém, desses 3 espaços, entre o santo lugar, não era qualquer um que podia entrar, não era qualquer um que podia passar. Das 12 tribos, uma apenas, da linhagem de Arão, por nome da tribo de Levi. E para entrar no santo lugar havia uma nomenclatura, e a nomenclatura era sacerdote. E não era qualquer pessoa. O sacerdote de fato tinha uma purificação, tinha uma separação. Ele não era como os outros, ele não era como qualquer um. Ele se separava, ele se santificava. E no santo lugar, com suas vestes específicas, com sua manta sacerdotal, com o seu turbante e as suas vestes sacerdotal, ele entrava no santo lugar para oferecer sacrifícios diários
a Deus. Mas entre o santo lugar e o santíssimo havia um véu. Este véu, há quem diga que ele é leve, há quem diga que é um véu normal, mas diz os historiadores que este véu pesava 21 toneladas, revestido de ouro por dentro e por fora. Não era 3 homens que carregavam, não era 10 homens que carregavam, não era 20 homens que carregavam o véu. E este véu representava uma separação entre Deus e o homem. Entre o santo lugar havia o véu, e no santíssimo lugar o sacerdote não podia entrar, porque no santíssimo lugar havia outra pessoa específica. Vai comendo que daqui a pouco nós vamos dar glória. Havia uma pessoa específica por nome de sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano no santíssimo lugar. Ele, com sua estola sacerdotal, com seu peitoral e com 12 pedras no peitoral representando as 12 tribos de Israel, ele entrava. Ele pegava um cordeiro, ele pegava uma ovelha, um cordeiro que não tinha mácula, um cordeiro que não tinha manchas. Este cordeiro, ele entrava no santíssimo lugar e era acompanhado com campainhas na romãs, ou sininhos que grudavam nas suas vestes. E a cada passo que o sumo sacerdote dava, o sininho tocava, porque diz que a glória de Deus era tão forte que se o sumo sacerdote entrava de qualquer jeito, qualquer maneira, de qualquer forma, a glória de Deus descia e consumia o sumo sacerdote na hora. Então, enquanto ele andava, quem estava do lado de fora ouvia o sino tocar e dizia: o sumo sacerdote está vivo. Dentro do santíssimo lugar, vamos mergulhar, havia uma arca, onde todos conhecem que é a arca da aliança, ou a arca do concerto, a maior representatividade da presença, da glória, do poder de Deus, feita de madeira de acácio, revertida de ouro por dentro e por fora. Esta arca da aliança, dentro dela havia 3 objetos. O primeiro objeto que havia eram as tábuas da lei, ou as pedras da lei. O segundo objeto era o maná que o povo comia, que Deus o deu. O terceiro objeto era a vara de Arão, que floresceu no deserto. Olhando para a arca, olhando para o tabernáculo, eu entendi que é Cristo, que é Deus, é que o Espírito está inserido em cada um deles. Quando Deus olhou para o homem e diz: eia, façamos, eu estou arrepiado, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque o homem, ele é 3: corpo, alma e espírito. E Deus também sendo 3, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No tabernáculo há 3 espaços: átrio, santo lugar e santíssimo lugar, representando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na arca da aliança há 3 objetos representando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesses 3 objetos eu encontro Jesus, porque da pedra e da tábua da lei, João descreve dizendo: no princípio era o verbo,
E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O maná, Deus se revelou Cristo dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A vara de Arão, nada mais, nada menos que Cristo, o sumo sacerdote. E quem pode dar glória a Deus por ele? Toca o fundo para mim, coloca glória a Deus. Toca o fundo para mim, fundo. Ixi, glória a Deus. De fato, agora, na Arca da Aliança, havia um propiciatório. Este propiciatório era uma tampa feita por ouro de dentro por fora. E nessa tampa era colocada em cima da arca. E o sacerdote, o sumo sacerdote, com um cordeiro. Só que antes disso, havia esculpido 2 querubins. E esses 2 querubins de ouro, eles não olhavam para a esquerda, eles não olhavam para frente e nem para trás. Nas extremidades da esquerda e da direita, os querubins olhavam um para o outro, com as suas asas reverenciando o que está vazio no meio. Os querubins estão olhando um para o outro, reverenciando o que está vazio, e olhando um para o outro, um do lado esquerdo e outro do lado direito. O sumo sacerdote pegava o cordeiro, matava, e o sangue aspergia no vazio, no meio. E no meio, Deus descia e vinha até o propiciatório, olhava para um lado, para o outro, respirava e sentia o cheiro do cordeiro. E quando Deus sentia o cheiro do cordeiro, ele se agradava, e o pecado do povo estava perdoado. É no meio que Deus descia, nada mais, nada menos que uma representatividade do que está na glória. Deus mostrou a Moisés o que está acontecendo agora na glória. Deus mostrou a Moisés o que está acontecendo neste exato momento. Eu imagino Deus bradando do céu dizendo: Moisés, aqui no céu há querubins à esquerda, há querubins à direita, há serafins em cima e há anciões ao redor. E no meio há um trono glorioso. E nesse trono quem está sentado é Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito. E no meio ele se apresenta com glória e poder. Pegue na mão dele. Pegue na mão dele. Balança a mão, pegue na mão dele. Isso. Quem veio dar glória a Deus já está dando glória, aleluia. Quem veio para ver o que vai acontecer não vai sentir nada, mas pega na mão dele, pega. Fala assim, ó: Deus está sentado no meio. E meio fala de governo, meio fala de direção, meio fala de controle. É Deus dizendo: eu estou no meio, porque eu estou no controle, eu estou na direção, eu estou. Eu estou sentindo Jesus aqui. Mas mesmo assim, havia uma separação entre Deus e o homem. Então, passa o tempo e Deus prepara um caminho. E o caminho que Deus prepara é para Jesus.
seu filho. No livro de Ageu, do capítulo 2, do versículo 7 diz: e virá o desejado. Capítulo 2, versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu não está apenas falando de templo, ele está falando de alguém, porque no Novo Testamento diz: pelo primeiro Adão veio o pecado, mas no último Adão veio o vivificante com graça. Olha para cá. Deus prepara o caminho de Cristo. Passa o tempo, passa profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, passa os profetas menores, Ageu, chega em Malaquias. 400 anos aproximadamente, Deus fica calado. De repente, alguém está no deserto, se alimenta de mel silvestre, e esse alguém prega assim, ó: eu vos batizo com água. Batiza um. Eu vos batizo com água. Batiza outro. Eu vos batizo com água. Aí batiza outro. Aí ele pregando, ele diz assim, ó: mas, entretanto, porém, aquele que vem após mim, ele é antes porque ele é o início, ele é fim porque ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. E aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá vem João Batista batizando, lá vem Jesus no deserto. Jesus está de nariz empinado, eu imagino andando. Aí João Batista regala o olho. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. João Batista aponta o dedo e diz assim, ó: eis aí o Cordeiro que desde a fundação do mundo estava preparado. Mas mesmo assim, havia uma separação entre Deus e o homem. Jesus veio, João Batista preparou o seu caminho também, e Jesus pregou, Jesus falou. Lá vai, no primeiro tempo, Deus falou: façamos um tabernáculo, ou faça, melhor dizendo, um tabernáculo, como representatividade de eu habitando com os homens. No segundo tempo, o tabernáculo perfeito desceu, habitou com os homens, pregou para os homens, curou os homens e morreu pelos homens. É verdade que o tabernáculo perfeito, ele esteve aqui, mas mesmo assim havia uma separação entre Deus e o homem. O tabernáculo
tabernáculo no Getsemane, orou a Deus e disse: se possível for, passa de mim este cálice. A agonia foi tanta que o tabernáculo, ele suou sangue. Logo após, foi levado ao sinédrio, porque Judas o traiu com um beijo. E lá estava o tabernáculo, próximo a um ladrão, e gritaram: crucifica o tabernáculo e soltem o ladrão. E então pegaram o tabernáculo, então chicotearam. Mais ou menos um azorrague tinha 30 centímetros. A cada chicoteada era um buraco que fazia na pele do tabernáculo, e o sangue esguichava. Então o tabernáculo pegou um madeiro que era maior que ele. Este madeiro ele colocou nas suas costas, e na via dolorosa o tabernáculo andou. A agonia era tão forte, a dor era tão forte, que ele não aguenta, ele cai. Alguém o ajuda e ele começa a andar. E as pessoas gritando: por que você não sai daí? Você não é o que diz que é. E o tabernáculo calado andava, pela via dolorosa andava. Então foi levado ao madeiro, e neste madeiro ele foi crucificado. Pegaram cravos, colocaram na sua mão esquerda, na sua mão direita, juntaram seus pés e o pregaram. E a ideia da crucificação é morrer por asfixia. Então ele, levantado no madeiro, quase sem ar, todo ensanguentado, mas mesmo assim havia uma separação entre Deus e o homem. Então havia dois do seu lado, um na esquerda e outro na direita. O ladrão da esquerda olhou para ele e disse: ei, se você é o que diz que é, porque você não tira a gente daqui? Eu imagino ele triste, ouvindo o que o ladrão estava dizendo, porque o tabernáculo também estava morrendo por ele. Aí lá vem alguém que estava na direita. Este alguém tenta ler o que está escrito em grego, hebraico e aramaico, dizendo: aqui está o rei dos judeus. Então imagina o ladrão da direita e ele grita assim: ó, ei, nós merecemos sermos crucificados aqui, mas ele, que culpa ele tem? Eu imagino ele olhando e lendo, e ele grita dizendo: ó rei, rei! Aí eu imagino Jesus olhando assim, e o ladrão disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e fala: ainda hoje. Olha para ele e fala assim: ó, ainda hoje. Olha para quem está do teu lado e diga: ainda hoje. Ainda hoje ele vai mudar a tua vida. Ainda hoje ele vai mudar a trajetória da sua casa. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas mesmo assim havia uma separação entre Deus e o homem. Com a sua última gota de sangue, ele diz: Pai, nas tuas mãos. Porque na mão de Deus eu entrego o Espírito, porque a morte não tem poder para pegar o Espírito de Cristo.
A morte olha para o ladrão da esquerda e diz: esse eu mato. O ladrão da direita diz: esse eu mato. Mas quem está no meio... E Jesus entrega, vai comendo para nós da glória, entrega o Espírito na mão do Pai. Aí Cristo olha para um lado, olha para o outro, já com a sua última gota de sangue ele dá um brado. E o brado destrói o inferno, dizendo assim, ó: Tetelestai. Ô glória, levanta a mão, levanta a mão. É Cristo dizendo: está pago a dívida do pecado. Neste exato momento, Deus levanta do trono, pega o véu de 21 toneladas, com uma mão e com outra mão, rasga de cima para baixo. Mas da mesma forma que Deus prepara o caminho de Cristo, Cristo prepara o caminho do Espírito. João 14: não se turbe o vosso coração. E eu já termino. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei, pegarei vocês e levarei para mim, porque aonde eu estiver, estejai vós também. Versículo 16: eu vou rogar-lhe ao Pai, eu vou pedir ao Pai, eu vou suplicar ao Pai para que Ele vos envie outro. A palavra outro quer dizer mesma medida, mesmo nível. Ele diz: outro consolador. Por quê? Porque eu não vos deixarei órfão. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Lá vai os discípulos, depois que Jesus é assunto aos céus. Os discípulos estão lá em Jerusalém. Capítulo de número 1, Lucas escreve, e Lucas só reafirma o que Jesus falou. E lá estão os discípulos, lá está André, lá está Tiago, Felipe, lá está João, e lá os 11, ou melhor dizendo, Matias, que foi substituto. Então eles olham um para o outro, e no capítulo 2 começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Lá vai. No primeiro tempo, e eu termino. No primeiro tempo, Deus disse: faça um tabernáculo como representatividade de eu habitando com o povo. No segundo tempo, o tabernáculo perfeito andou com os homens, habitou com os homens, pregou para os homens, e curou e morreu pelos homens. Aí lá vai, os discípulos estão olhando um para o outro. Eu imagino Pedro olhando para João e Tiago e diz: João, se no primeiro tempo o tabernáculo foi feito para representar Deus habitando, no segundo tempo o tabernáculo desceu, e agora quem será os tabernáculos? Ai meu Deus, quem é de Bíblia vai entender agora. Pedro dá um brado e diz: e agora Tiago, e agora João, aonde é que estão os tabernáculos? Pegue na mão de quem está do teu lado, que eu termino agora. Na Camaia, Job para o Emia, olha para ele e fala assim, ó: não sabeis vós que sois templo, tabernáculo, morar.
E lá estão os tabernáculos. E lá vem o Espírito. E a Bíblia diz: e todos foram cheios. Dá para ser cheio de fora para dentro? Se enche de dentro para fora. Porque quem é templo, deixa quem está em cima, no céu, que desceu, entrar dentro dele. Porque tem pessoas que diz que é tabernáculo da glória aqui, mas quando sai da igreja para fora, adultera, fala palavrão, fornica, compra e não paga. Isso não é tabernáculo, isso é sepulcro caiado. Mas quem é tabernáculo da glória aqui, da glória no trabalho, adora aqui. Cadê você? Cadê se tem tabernáculo?